Para quem é da área de educação física ou está se preparando para entrar nela, entender de ginástica artística é um baita diferencial. Mas convenhamos, as regras podem parecer um bicho de 7 cabeças, né? Bom, a ideia aqui é justamente essa, a gente vai descomplicar tudo isso. Vamos juntos entender como a ginástica artística funciona para que qualquer pessoa possa aplicar esse conhecimento, seja numa competição de alto nível ou na aula da escola. Ok, para a gente organizar as ideias, nosso papo vai ter 5 partes. Primeiro, vamos falar sobre a beleza e a complexidade da ginástica. Depois, quem manda no esporte. Aí vem um ponto-chave, a diferença entre regulamento e regra. Em seguida, a gente entra na estrutura de uma competição de verdade. E para fechar, como usar tudo isso na prática. Para começar, vamos fazer uma comparação que todo brasileiro entende: futebol. Por que todo mundo consegue assistir e entender um jogo? Porque as regras são relativamente simples, né? Bola na rede é gol. Agora, com a ginástica artística, a história é outra. Ela é linda de ver, mas entender o que está acontecendo ali é um desafio e tanto. E o motivo dessa complexidade toda está bem aí, nessa imagem. A ginástica é uma mistura de arte com esporte, de força com leveza. E é justamente essa união que faz a avaliação ser tão detalhada, sabe? Não é só sobre acertar o movimento, é sobre como ele é feito. Precisa de um olhar treinado para pegar todos os detalhes. Então, por que parece tão mais complicado que futebol? É exatamente por causa dessa mistura. No futebol, o objetivo é claro. Na ginástica, a gente está falando de um sistema de pontuação super complexo, cheio de regras e normas. Para quem não está imerso nesse universo, acompanhar e entender a nota pode ser bem difícil mesmo. Beleza. Para entender as regras, o primeiro passo é saber de onde elas vêm. Quem é que cria tudo isso? Vamos dar uma olhada na hierarquia da ginástica, do topo do mundo até aqui no nosso estado. Pensa numa pirâmide, bem clássico. Lá no topo, mandando em tudo, está a FIG, a Federação Internacional de Ginástica. Abaixo dela, aqui no Brasil, a gente tem a CBG, a Confederação Brasileira. E na base, estão as federações de cada estado. Ou seja, as regras vêm lá de cima e vão descendo até chegar na gente. E olha só, a FIG é gigante. Não é só da ginástica artística que ela cuida, não. Ela dita as regras para 8 modalidades. Vai da rítmica, do trampolim acrobático, até o parkour. Pois é, o parkour virou modalidade da ginástica. E é claro, para qualquer ginasta brasileiro competir lá fora, a Confederação Brasileira, a CBG, tem que ser filiada e seguir as regras da FIG. Ok, a gente já sabe quem faz as regras. Agora vem o pulo do gato, aquele momento que a ficha cai. Vamos entender de uma vez por todas a diferença entre regulamento e regra. Isso aqui confunde muita gente, mas é super importante. A pergunta é: regulamento e regra são a mesma coisa? A resposta curta é não. Muita gente usa como se fosse sinônimo, mas na ginástica e, na verdade, em quase todo esporte organizado, são coisas bem diferentes. E saber essa diferença é fundamental para quem vai organizar qualquer tipo de competição. E aqui está a grande diferença, bem claro. Pensa assim. O regulamento é o manual de instruções de uma competição específica, sabe? As normas do Campeonato Brasileiro de 2024, por exemplo. Já a regra é a constituição do esporte. É o que define como se joga ginástica em qualquer lugar do mundo. Então, para resumir, regulamento é do evento, regra é do esporte. Simples, né? Perfeito! Agora que essa diferença está clara, vamos ver como tudo isso funciona na prática. E para isso, nada melhor que pegar um evento gigante como um campeonato mundial e destrinchar ele para a gente. Olha aí um exemplo clássico de algo que está no regulamento da competição, a idade mínima. No feminino, para competir na categoria sênior, que é a principal, a ginasta precisa ter pelo menos 16 anos. Já no masculino, essa idade sobe um pouquinho. Para competir no sênior, os rapazes precisam ter no mínimo 18 anos completos. O Mundial não é uma coisa só, né? Ele é dividido em etapas, é um verdadeiro funil. Começa com todo mundo junto e vai afunilando até a gente conhecer os grandes campeões. Vamos ver essas fases. A primeira etapa é a classificatória. É aqui que o bicho pega. Todo mundo compete, todas as equipes, todos os ginastas, e o resultado aqui define o futuro na competição. Passam para as finais as 8 melhores equipes, os 24 melhores ginastas no individual geral, que é a soma de todos os aparelhos, e os 8 melhores em cada aparelho específico. Passou da classificatória? Ótimo. Agora, na final por equipe, tudo zera. A nota da primeira fase não vale mais nada. É um novo começo. E aqui a estratégia é tudo.
Cada time escolhe 3 ginastas para competir em cada aparelho. E o detalhe mais importante, as 3 notas contam. Não dá para descartar a pior. Ou seja, a pressão é enorme. Depois vem a Final Individual Geral. Aqui é para saber quem é ou a ginasta mais completo do mundo. Aqueles 24 que se classificaram, com um detalhe, só podem ir 2 por país, competem de novo em todos os aparelhos. E de novo, a nota é zerada. É a prova da regularidade, da consistência. Quem errar menos, leva. E por último, mas não menos importante, as finais por aparelhos. É o palco dos especialistas. Aqueles 8 melhores de cada aparelho, também com um limite de 2 por país, voltam para brigar pelo ouro. É a chance de brilhar para quem é mestre em um aparelho específico, seja no solo, nas barras, na trave. Ok, a gente viu como funciona o topo da pirâmide, o mundial. Mas a grande questão para quem vai ser professor de educação física é: como eu pego essa estrutura toda super complexa e uso na minha realidade? Na escola, num projeto social. E o mais legal é que a resposta vem da própria FIG. Ela mesma diz nos seus manuais que as regras do alto rendimento são uma referência, um norte, não uma camisa de força. A orientação é bem clara. Quem organiza eventos menores, como festivais escolares, deve e pode adaptar as regras para a realidade daquele evento. O objetivo muda, né? O foco passa a ser a participação, a diversão. E essa é a reflexão final que fica principalmente para quem está estudando educação física. Conhecer a fundo a estrutura oficial não é para copiar e colar na escola, é para ter a base, para entender a lógica do esporte e, a partir daí, criar adaptações que façam sentido. Como a gente pode se inspirar nesse modelo de elite para criar um evento de ginástica na escola que seja seguro, inclusivo e, acima de tudo, que motive as crianças. A chave de tudo está aí, na adaptação inteligente.